quais os benefícios que esse programa semanal traz. Abordar temas que facilitem a sua jornada de transição de carreira. Eu sou a Patrícia e fiz transição de docente para mentora de transição de carreira e com meus aprendizados ajudo professoras a fazerem reinvenção profissional, passando a fazer o que gostam e o que faz sentido no seu atual estágio de vida. Então, a gente vai falar aqui hoje de ações alinhadas a um propósito para que você possa iniciar sua jornada de transição de carreira de forma mais rápida. E o que significa alinhar suas ações com o seu propósito? Quando eu me refiro a ações alinhadas com o seu propósito, eu estou aqui me referindo à sua missão. Então, as ações que precisa adotar para se conectar com o seu propósito é o que a gente chama de missão. E propósito é a sua conexão com algo maior, é o que dá sentido para a sua vida, é o que faz o seu coração bater mais forte, levantar todos os dias para realizar o seu objetivo, mesmo que você tenha ali que fazer atividades que vão exigir de você uma maior dedicação, vai exigir de você ali um maior, vamos dizer, um maior esforço, né? E o motivo pelo qual a gente vai falar aqui do motivo pelo qual a gente se sente aí estimulado todos os dias a fazer o que precisa ser feito, mesmo com as adversidades. E cada um de nós tem esse papel, tem um papel importante nesse mundo. E quando a gente descobre isso, é que a gente começa a fazer toda a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. É sobre isso que a gente vai falar aqui. E quando a gente não sabe o que é esse algo maior dentro de nós, a nossa chama fica fraca e pode até mesmo se apagar de uma vez. Então, durante a live eu vou falar sobre a importância em viver de acordo com com essa chama, aquilo que lhe move, né, que é o seu propósito, a sua conexão com algo maior, descobrir o seu propósito. A gente vai falar sobre isso. Não é algo simples e algo fácil e não é igual para todo mundo. Isso vai exigir de você aí uma mudança de mentalidade, né? Ali buscar o autoconhecimento, saber quais são os seus talentos, o seu diferencial, as características que muitas vezes nem você sabe, e os seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais e função social. É aquilo que o mundo precisa e que você pode contribuir, mesmo que às vezes não saiba qual é a sua função social. Por isso que todas as pessoas, elas têm a sua contribuição, todas elas têm a sua importância naquilo que fazem, né? Justamente por conta dessa função social. Então, ter consciência de episódios da sua história que foram ali decisivos para que você se tornasse a pessoa que você é hoje e saber a quem você quer ajudar. É sobre isso. Então, algumas pessoas, elas relacionam o propósito, como a gente já falou aqui, como algo grandioso, que pode até ser confundido com algo no campo espiritual. A questão é que muitas vezes a gente até sabe qual é o nosso propósito, mesmo quando a gente ali consegue identificar, mas não adianta apenas você ter consciência disso. Se você não colocar em prática, a gente também vai falar sobre isso. Então, nessa live eu vou falar da importância de você entrar em ação, porque não basta ter consciência. Como na live passada eu falei sobre sonhos, não basta você ter consciência dos seus sonhos, mas, além de tudo, você ser um realizador de sonhos. Eu falei sobre isso. E do mesmo jeito acontece com o seu propósito
e aí você colocar isso em ação. E isso vai resultar em benefícios para aquelas pessoas que você escolheu ajudar, para aquelas pessoas com quem você quer trabalhar, aquelas pessoas com quem você quer se conectar. E qual é a diferença entre missão e propósito? Olha, no propósito você encontra os seus porquês, e na missão seriam os como, como você chega lá. Como é que você, por exemplo, se conecta com o seu propósito? É através da sua missão, que são justamente ações conectadas a esse propósito que visam ali a realização de seu objetivo ou de seus objetivos. Afinal de contas, temos objetivo em todas as áreas da nossa vida. Então, se a gente pudesse abreviar, a gente diria que sem propósito não há missão, e sem missão não há como alcançar o seu propósito. Afinal de contas, é através da nossa missão que a gente se conecta com esse propósito, quando a gente entra em ação. Se você ainda não identificou qual é o seu propósito de vida, fica tranquila, como eu já falei aqui, porque, como eu já falei, não é algo fácil e não é, digamos, igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu ritmo para conseguir identificar qual é o seu propósito. E mais adiante, eu vou te dar uma dica. Para você que ficar aqui até o final, eu vou dar algumas dicas de como é que você pode identificar ou pelo menos esboçar um propósito. Porque a gente já falou e vai falar muitas vezes na live de hoje. Propósito muda com o tempo e muda também dependendo da área da sua vida. Você tem aí a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida espiritual, enfim, você tem aí várias áreas da sua vida e você tem para cada área um objetivo, uma missão. Claro que eles estão conectados entre si, porque a gente já falou aqui da questão da conexão, que é fundamental. O que não é missão e o que não é propósito? Então, tanto a sua missão como o seu propósito, eles não são únicos, a gente já adiantou aqui, porque a gente pode ter várias missões e propósitos durante a nossa trajetória de vida, e inclusive, trajetória, estamos falando aqui mais de trajetória profissional, mas e não é algo que você aprenda com o mundo externo, não é algo que você vai adquirir por influência de outras pessoas, seja da sua família ou do grupo social. Tem muito a ver com os seus reais desejos e com o que você veio fazer nesse mundo. Então, somente você pode descobrir o seu propósito. Você pode até ser ajudada, vamos dizer, ter auxílio de especialistas, pode inclusive buscar auxílio em recursos como ferramentas que vão te ajudar ali a chegar a esse propósito de forma mais tranquila. Mas vai depender muito do seu estágio naquele momento, né? Do seu estágio de vida, se você ali não está mudando o seu propósito, enfim. Então, uma série de coisas aí que tem relação com esse tempo que você vai chegar ao seu propósito. Mas não adianta ficar ansiosa, ansioso, estressada por conta disso. Então, nas várias áreas da sua vida, seja na área familiar, seja na área profissional ou espiritual, você tem ali, para cada uma dessas áreas, você vai ter ali o seu propósito. E é muito importante que o seu propósito esteja conectado com o seu objetivo. Então, não é algo para você concluir no seu presente. Na verdade, o propósito é aquilo que move você a conquistar o seu objetivo, né? Então, é algo que você leva para a sua vida. O que é que te move agora, nesse estágio da sua vida? Então, não é algo que você vá realizar em questão de meses. Isso se trata, quando a gente fala de realização, a gente está falando aqui de ações, metas, né? Então, a missão, enfim, mas propósito é algo que não é para ser concluído no presente, é algo que você vai levar aí para o resto da sua vida.
E à medida que você for evoluindo no seu estágio, você pode mudar o seu propósito, que é uma espécie de direcionamento que você vai ter para a sua vida toda. Então tem a ver também com o sentido de realização, seu sentido. Como é que você se sente realizado na sua vida pessoal e profissional? E a sua missão ou missões não é sobre ou não são sobre ações que você realiza por realizar, não é? Mas a gente já falou sobre isso, são ações conectadas a esse propósito. Quando você tem missões, sua missão, muitas vezes as pessoas falam missão e propósito, justamente por isso, porque é como se fosse aí uma conexão, né? Um casamento, missão, propósito. Então, um depende do outro, um se conecta, melhor dizendo, com o outro. Benefício, a gente vai falar aqui que os benefícios, quais são os benefícios de você ter sua missão alinhada ao seu propósito? Quais são os benefícios de você ter a sua missão alinhada ao seu propósito? É viver uma vida pautada no seu propósito. Viver a vida que você sempre sonhou. É a vida pautada no seu propósito. Então é essencial você ter esse alinhamento justamente para você não se deixar vencer pelas adversidades que a gente sabe que todos nós estamos sujeitos. Então, quando você tem esse alinhamento, né, de missão, propósito, com objetivo, é isto que vai fazer com que você se torne mais resistente e você passe a fazer melhores escolhas. Enfim, escolhas mais assertivas. Então, aprender a lidar com as adversidades quando você sabe que por trás daquele objetivo tem ali um propósito, né? Por trás daquela missão existe um sentido de servir a quem você escolhe servir. Com o que você tem de melhor, seus talentos, seus valores, e vai ficar muito mais difícil você desistir se você estiver vivendo e alinhada com esse propósito. Manter-se satisfeita com a sua rotina diária também, isso tem muito a ver com você estar ali conectada a um propósito. E você se sentir, vamos dizer, autoconfiante, que você está na direção certa, especialmente nos momentos mais desafiadores da sua vida. Então, quando você se sente, por exemplo, realizado em todas as áreas da sua vida e ter sustentação para levar adiante os seus projetos, que é a forma prática de você colocar esse propósito em ação. É você se envolver nos seus projetos. Agora a gente vai falar aqui, vou aqui falar de algumas questões que muitas vezes eu ouço, né? Você pode, inclusive, você me perguntar, mas por que muitas pessoas investem seu tempo, sua energia e até mesmo dinheiro para descobrir qual é a sua missão e propósito? Então, antes de mais nada, é bom a gente esclarecer que propósito não é algo que você vai aprender com os outros, né? Mas é algo que parte de você. É algo que é muito particular. Cada pessoa tem o seu. Então, fazer valer a pena a vida que você está vivendo. E sentir-se conectado e conectada com esse algo maior que tem dentro de você, que é essa chama que você traz aí, que se você não tiver ali alinhada com essa chama, você vai deixar que ela se apague. Então é importante que você alimente essa chama. Alimentar a chama é estar alinhada, ou alinhado a esse propósito. E se suas ações não estiverem de acordo com esse propósito, você passa a viver uma vida que a gente chama no automático.
Então a gente acha muitas vezes que não vale a pena, que a gente acha tudo muito sem sentido, né? Então a gente muitas vezes continua ali naquela zona de segurança, não consegue sair dela por conta de você não estar ali vivendo de acordo com esse propósito. E achar que não tem, por exemplo, começar a ter crenças como achar que não tem mais idade de se reinventar na vida profissional, de que deve se contentar, por exemplo, em se aposentar sem continuar ali a sua carreira depois que se aposentar, por exemplo, achar que não é merecedora de viver uma vida plena e satisfatória e continuar naquele papel de vítima, colocando a culpa nas circunstâncias, né, e na vida que foi injusta com você. Então, a pergunta que não quer calar é: o que vale mais? É viver de acordo ou contra o seu propósito? Você pode me perguntar: e aí, Patrícia, o que vale mais? E eu vou te dizer que esta é uma questão de escolha. E não se trata aqui de fazer a cabeça de ninguém para que ela tome aquela direção. É importante que você saiba que a decisão é sua, é uma questão de escolha. Então, o aspecto positivo, meu papel é colocar aqui o aspecto positivo e também a questão relacionada às perdas e às consequências, os aspectos negativos de você não colocar isso em prática, apenas isso. Mas a escolha é sua. Então, o aspecto positivo que está por trás de você escolher viver a favor ou contra o seu propósito é você assumir a autorresponsabilidade sobre o seu sucesso ou sobre o seu fracasso. Então, não são as circunstâncias, não é a sua família, não é o parceiro, parceira, não é a falta de dinheiro, não é a idade e nem as suas crenças. Então, a manutenção ou não desses obstáculos é unicamente responsabilidade sua. Está tudo bem se você escolher viver sem propósito. Não há problema. A questão toda é você saber que é total responsabilidade sua por estar vivendo a vida que você escolheu viver. Então, viver uma vida com propósito não significa que você vai resolver todos os seus problemas e você vai alcançar o sucesso de forma rápida. Quando você sabe que por trás dos seus projetos existe um porquê, é que vai ficar muito mais fácil você não desistir de fazer o que precisa ser feito. Mesmo que isto envolva ali desafios inúmeros. Agora, quando você prefere levar a vida de forma descompromissada, sem agenda, sem planejamento, é porque você ainda está vivendo o seu sabático, né? Período ali em que você se afasta de atividades produtivas e não quer saber de mais nada. Não quer saber de nenhuma atividade que vai exigir de você ali uma gestão de tempo, uma disciplina. E não há nada de errado em você querer viver esse período. A questão é, a tendência, eu já falei isso em outras lives, é que você prolongando este período vai ter um momento que você realmente vai se perguntar: isso faz sentido? E ainda bem que vai chegar esse momento. Chega para todo mundo. Para uns chega mais cedo e para outros pode demorar. Então muitas pessoas resistem em viver alinhadas à sua missão e propósito. Porque elas acham que isso, por exemplo, só vai aumentar a autocobrança. Mas tudo isso é contornável. É a forma como você lidar com isso. E outra questão que dificulta as pessoas viverem de acordo com sua missão e propósito é o de acharem que autoconhecimento é algo
que está fora do alcance delas, ou seja, elas não estão nem aí para autoconhecimento, e autoconhecimento, como a gente vai falar aqui várias vezes nessa live, é a base para você ter uma vida ali alinhada com o seu propósito. É importante você saber quem você é, os seus talentos, valores, para que você saiba, chegue ao seu propósito. Então, manter-se na zona de segurança, adiando entrar em ação para mudar a sua realidade profissional. Agora, me pergunte, qual é o melhor momento para você descobrir sua missão e propósito? Não existe melhor momento. Inclusive, propósito de vida está no currículo das escolas básicas. Então, não há momento certo para você chegar, né, a descobrir, desvendar qual é a sua missão. Cada pessoa tem lá o seu ritmo, e a descoberta de missão e propósito, ela está atrelada às fases da nossa vida. Então, não é necessário você ficar se autocobrando de forma insistente sobre isso. Principalmente se você não tem propósito e você ouve falar disso e dá aquela angústia de você pensar, eu não tenho isso, não é motivo para você ficar preocupada, porque, como já dissemos, cada pessoa tem o seu ritmo e talvez você esteja aí em mudança de propósito, né? E afinal, como já falamos, podemos apelar para ferramentas, podemos até apelar para treinamentos, mas é bom que você saiba que a sua parcela de responsabilidade é justamente essa, descobrir qual é o seu propósito. Eu vou falar aqui, eu vou dar um exemplo aqui do quanto eu descobri a importância da minha missão e do meu propósito. O quanto foi importante para mim descobrir ali a minha missão e meu propósito para que eu continuasse a minha jornada profissional na área de desenvolvimento pessoal. Então, antes de tomar consciência do meu propósito, eu me sentia com autoconfiança comprometida e em momentos críticos eu tinha dúvida se eu estava no caminho certo ou se eu estava perdendo tempo e energia. Principalmente nos momentos críticos, que eu não tinha apoio, família, de amigos e amigas. Porém, após eu me conscientizar do meu propósito, facilitar a transição de carreira de professora 50+, como eu, para que tenha uma vida mais leve e tranquila, é que eu fui entendendo que eu estava no caminho certo. E a minha missão, que justamente já falamos aqui que missão consiste nas ações que você realiza para estar alinhada com o seu propósito. Então, diante dessa descoberta da minha missão, que é divulgar o meu trabalho nas redes sociais, por meio de lives como esta, por meio de ferramentas das redes sociais, stories, reels, webinário, masterclass, e do meu programa Transição de Carreira Sem Estresse. Essa é a forma que eu tenho de divulgar o meu trabalho, porque o meu propósito maior é justamente ser uma facilitadora para professoras 50+, fazerem a sua transição de carreira de forma mais rápida e assertiva, ter uma vida mais leve e plena. Eu vou falar aqui de alguns comentários que eu costumo ouvir em atendimentos, em que pessoas falam que alinhar sua missão ao seu propósito vai fazer com que ela se sinta realizada financeiramente. Então, o que eu digo é que alinhar missão ao propósito não é o que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro e que você se dê bem na vida e tenha benefícios apenas para você. É bom que você saiba que missão e propósito não é sobre você, mas tem a ver com a sua contribuição no mundo. Seja lá influenciando, seja lá ajudando, ou facilitando, ou servindo, para que você possa fazer a diferença na vida de outras pessoas.
Agora eu vou falar dos benefícios que o alinhamento da missão e do propósito trouxe para a trajetória de alunas que aceitaram dar seus depoimentos. Vou falar aqui da professora Ana Cristina, que se sentia desmotivada na instituição de ensino superior onde lecionava, em que ela não se sentia reconhecida ali. E após identificar sua missão e seu propósito, que era ali justamente divulgar o seu conhecimento entre os alunos, e depois que ela começa a viver de acordo com esse propósito, é que ela passou a se sentir motivada a fazer a sua jornada de reinvenção profissional, reconquistando a sua autoconfiança que parecia estar perdida. E a Claudilane, que iniciou sua jornada de transição de carreira ainda como professora para atuar no digital, na área de terapias holísticas, e a partir do momento em que passou a viver de acordo com sua missão e propósito, é que ela se deu conta de que estava na direção certa. E foi o que fez com que a sua vida se tornasse mais leve e plena. Eu vou contar um pouco da minha jornada de transição de carreira, que teve início nos últimos anos da minha função como professora, em que eu tinha ali vontade de me reinventar na carreira, mas eu não sabia o que fazer nem por onde começar. Então essa era a minha ambiguidade. Eu tinha vontade, eu falava, mas eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, em que direção ir. Enfim, para mim, todas as direções poderiam ser tomadas. E logo depois que eu busquei o auxílio na área de desenvolvimento pessoal, foi ali que eu achei que eu tive a oportunidade de conhecer as minhas potencialidades, né, de identificar e alinhar ali os meus objetivos, valores, identificar qual era o meu objetivo ali na área profissional, né, e quais eram meus valores mais importantes, aqueles inegociáveis, né, missão e propósito, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Foi nesse momento que eu descobri que a área de atuação que fazia sentido para mim naquele momento era justamente a área que me ajudou a encontrar essas respostas, que foi a área de desenvolvimento pessoal. Foi aí que eu encontrei respostas para as minhas inquietações e para os meus desejos. E quando eu fiz minha transição e comecei a atuar na área de desenvolvimento pessoal, é que eu passei a ter mais flexibilidade de tempo para conviver com a família, para cuidar da minha saúde, para me dedicar a atividades que realmente faziam sentido para mim. Viajar com a família, viajar para fazer treinamentos, aproveitando mais o meu tempo livre junto com pessoas que amam e praticar atividades físicas e ter mais liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser. E o melhor de tudo, fazendo o que gosto. Eu vou aqui falar de alguns estudos que eu trouxe aqui para a live de hoje, né? 2 guias sobre propósito de vida, que eu achei muito interessante trazer para vocês. Esses 2 guias, eles trazem aqui questões para a gente refletir nessa live, que diz respeito a viver com propósito ou sem ele. Agora eu lhe pergunto, qual é a sua escolha? A gente já falou aqui que é uma questão de escolha. E não há certo e não há errado. A questão é, viver com propósito, a vida fica mais leve. E viver sem ele, realmente, muitas vezes, a vida vai virar um fardo. No propósito da sua vida, é o nome de um guia prático para você se sentir realizado e feliz em tudo que fizer, Michael Lozier, ele mostra pra gente aqui que objetivo e propósito, né? Com seu objetivo e propósito, você tem ali, quando você age de acordo com seu objetivo e com seu propósito, você consegue lidar com as solicitações da sua vida profissional. E no caso de você, por exemplo, receber algum convite, ele dá algumas dicas de quando você age de acordo com o seu propósito ou não.
No caso de você receber algum convite para um novo emprego, a pergunta a se fazer é: o que é que eu vou ganhar com este emprego? Esse emprego, ele me realiza? Quais são os benefícios que este emprego poderá me trazer? Esse emprego, ele está relacionado ao meu propósito? Caso você saiba qual é o seu propósito. E aí, cabe você, se você não souber qual é o seu propósito, você se pergunte ali sobre a sua bagagem, a sua história de vida, os seus valores. É isto que nessas horas vai lhe direcionar. Esse emprego tem a ver com meus valores, com a minha história, com a minha função social, aquilo que eu acho que eu posso contribuir com as pessoas. Então você se pergunte dessa forma, talvez fique mais fácil. Então a pergunta é: qual é o seu propósito de carreira? Para conseguir o que com esse propósito? Você quer ensinar, por exemplo, para conseguir o que com isso? E depois você se perguntar o que é que você ganha com isto. E ele também dá dicas interessantes, aliás, dá outras dicas interessantes, mas trazendo aqui um outro material também muito interessante, que é o Propósito de Vida, um guia prático para desenvolver o seu, que é da Carol Shinoda, gestora de projetos, em que ela aponta alguns passos para você descobrir qual é o seu propósito e sua missão. Então ela fala sobre propósito e missão tem a ver com suas qualidades, com seus pontos fortes, saber o que as pessoas reconhecem em você como algo que é um diferencial. O que é que você tem para agregar ao mundo? Então, entender primeiro quem é você. Esses são os primeiros passos que a autora dá para você chegar ao seu propósito. Lembra que eu falei que quem ficasse aqui até o final da live, eu ia trazer aqui algumas dicas de como é que você poderia chegar ao seu propósito, ou fazer um esboço dele. Talvez você não feche isso numa live, mas você já traz aí, você pode traçar alguns esboços que já vai começar ali a pensar sobre isso e fica muito mais fácil. Então, primeiro, saber suas qualidades, seus pontos fortes, saber qual é o seu diferencial, o que é que você pode agregar ao mundo, entender quais são os seus valores, quais são os seus interesses, o que é que você tem paixão em fazer. Então, é importante a autora dar dicas de algumas perguntas que você pode se fazer. Quais são as motivações pessoais que te animam? Quais os interesses que você partilha com outras pessoas? E quais são os projetos que dão significado à sua vida? Então, o propósito de sua vida, a gente já falou aqui no início da live e eu vou aqui retomar, reforçar. Ela fala que é você, é tarefa individual. Não se trata de buscar os benefícios em prol de você mesmo. Não se descobre propósito apenas fazendo treinamentos, fazendo cursos. Não se descobre propósito apenas através da razão. Porque propósito tem a ver com as razões mais íntimas, com a sua razão do coração. Então, a autora defende que a tomada de consciência ela pode trazer, sim, algumas angústias. Isso é natural do processo de autodescoberta, né? Mas, ao mesmo tempo, esta autodescoberta vai lhe proporcionar, no outro momento, paz, né? Pelo fato de você conseguir ali ter mais clareza do que de fato é importante para você, o que de fato faz sentido para você. Então, descobrir o seu propósito a partir do lugar de falta, no sentido daquilo que lhe é escasso. Então, nesse livro, que eu já falei aqui, o guia da Shinoda, que a gente está comentando aqui, tem uma pesquisa em que ela traz aqui da Heather Malin, é diretora de pesquisa em Stanford,
em que ela fala que em propósito de vida, aliás, ela fala de propósito de vida, que ela é especialista em propósito de vida, ela é pesquisadora na área de propósito de vida, ela afirma que as circunstâncias adversas são justamente elas que podem oferecer pistas sobre o seu propósito. Então ela até inclusive cita uma frase: olha, eu não tive coisa na vida, eu não tive tal coisa na minha vida e eu consegui alcançar, né, essa proeza aqui a duras penas. Então eu quero ajudar outras pessoas que não têm isso aqui a não sofrerem tanto como eu sofri essa falta. Então é como se você ali trilhasse um caminho em que você supera aquela escassez e você quer ensinar para outras pessoas como foi que você superou aquela escassez, como é que você superou aquela falta. Então, o propósito, ela diz, não é o ponto de chegada, é apenas uma orientação para o seu futuro. Então, a gente fala que propósito não é algo que você vai alcançar daqui a alguns meses, daqui a um ano. Propósito é algo que pode mudar na sua trajetória, mas enquanto for aquele o seu propósito, a função dele é lhe acompanhar enquanto você estiver cultivando aquele propósito. Você acompanhar, a menos que você mude de propósito. Então, os nossos projetos estão relacionados a esse propósito. Então, encontrar o propósito de sua vida vale a pena. Como a gente já falou aqui, já demos várias razões para dizer o porquê que vale a pena você encontrar esse propósito da sua vida. Mas que também não é uma tarefa fácil para algumas pessoas. Para a maioria das pessoas não é uma tarefa fácil. Mas para que você fique leve, eu vou somente dizer para você o seguinte: o propósito muda. E muda nos seus estágios da sua vida. Você pode ter várias, na sua trajetória você pode ter vários propósitos. Então não se sinta estressada ou angustiada por conta de não saber o seu propósito. Talvez até você não tenha consciência dele, mas só uma questão de você é uma questão de tempo, você conseguir verbalizar ou organizar esse propósito, que na verdade pode estar difuso na sua mente. Você tem pensado sobre a sua atuação profissional após a aposentadoria? Aproveitando esse estudo que a gente já falou aqui, desses guias sobre propósito, sobre missão de vida, a gente vai fazer aqui uma espécie de comparação. Eu lhe pergunto, né, baseada nesses estudos, você que está aqui tem pensado na sua atuação profissional após a aposentadoria? Então eu aproveito para ali lembrar para você as contribuições que a gente acabou de ver aqui, e eu sugiro a você que você se pergunte, né, se você escolhe ou não viver de acordo com o seu propósito. Você quer viver de acordo com o seu propósito? E no caso de você dar uma resposta positiva, comece a descobrir o seu. Caso você ainda não saiba, e após descobrir o seu propósito, pensar nas missões que colocará em prática para conseguir viver de acordo com o seu propósito. E aí eu lhe sugiro um planejamento de suas estratégias, com data para começar e data para terminar. E mãos à obra. E para você que ainda não sabe qual é o seu propósito, eu sugiro, a gente já falou aqui, sugestões inclusive de guias, né, em que as autoras falam ali, os autores defendem, que o importante é você se autoconhecer acima de tudo. Saber quem você é,
seus talentos, valores e aos poucos, e aquilo que você gosta, que você ama fazer. Vai ficando muito mais leve para você chegar ao seu propósito. Então vai devagar, que você chega lá. E como é que você faz? Eu vou falar aqui de uma forma errada de agir, que é muito comum, é de pessoas acharem que só existe um propósito na vida profissional. Por exemplo, no caso de professoras, achar que tem um propósito na vida profissional quando ela está em sala de aula. Então é ali ensinar. E quando ela se aposenta, ela não quer ir em busca de sentido para continuar na vida profissional. Fazendo atividades ali que no presente momento, no atual estágio de sua vida, faça sentido para ela. Então esquecer de que seu propósito muda com o passar do tempo. E passar a achar que a aposentadoria é final de carreira e que não existe futuro profissional nesta fase. E aí prolongar esse período que a gente já falou aqui, o período sabático, que não há nada de errado, a questão é que muitas vezes você pode prolongar muito esse período e depois as consequências virão. Para cada um de forma diferente, mas no seu tempo, mas virão. Ficando ali ocioso e ociosa, e isso com certeza não vai te deixar nada satisfeita. Então esse é o jeito errado que muitas pessoas, muitas vezes, fazem. Agora a gente vai falar aqui de um jeito que você pode se sentir mais realizada. Descobrir primeiro quais os seus talentos. O que é que as pessoas ao seu redor apontam como suas habilidades, o seu diferencial. Seus valores, que são aquelas características que podem inclusive definir suas escolhas. Saber, por exemplo, dos episódios da sua história em que você se sentiu feliz e realizada em estar fazendo o que você estava fazendo, porque você gostava do que estava fazendo, fazia sentido para você. Buscar treinamentos, direcionamento para resolver os seus desafios e, com isto, buscar aperfeiçoar-se naquela competência que pode ser essencial para a sua realização profissional. Então, começar a planejar sua vida profissional é fundamental. E na fase da aposentadoria, também é muito importante você pensar na questão do planejamento. Ainda quando você estiver atuando em sala de aula. E por onde começar? Para saber qual é o seu propósito. Olha, você pode começar a buscar o seu propósito a partir de agora. Agora, eu vou te dar aqui um exercício para você praticar nesta live ou quando acabar a live, que vai lhe dar aqui umas coordenadas para você fazer um esboço do seu propósito e da sua missão. Identificar seus talentos, os seus dons. Então procura ali identificar e escreve o máximo que você puder. Digita ali o máximo que você puder. Valores, quais são os seus? Eu já fiz lives sobre valores, eu já fiz lives sobre autoconhecimento, então procure lá no minha feed, procure essas lives e assiste elas. A parte que eu falo ali, especificamente desse tema. Com o que você se identifica e qual é o sentido que você deseja dar para a sua vida? Que tal você se perguntar quais são suas carências? Todos nós temos. O que é que você sente falta? E como você pode ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades? Através da sua história de superação. Então, se perguntar a quem você quer servir. No meu caso, professora 50 a mais. Então, eu já falei aqui antes. Meu propósito, ser uma facilitadora na transição de carreira de professora 50 a mais, através da minha trajetória profissional, para que elas possam viver de forma mais leve e plena. E sobre sua missão, por meio de quais ações você quer se conectar com o seu propósito?
Quais são as atividades? O que você vai ter que executar para você se conectar com o seu propósito? Minha missão, por exemplo, eu já falei aqui na live, no início da live, mais no início da live, no meio da live, sobre a minha missão, através dessa live que eu estou aqui fazendo para vocês. Isso aqui faz parte da minha missão, que é facilitar a vida de professoras 50+, para que elas possam ali fazer a sua reinvenção profissional, para que elas tenham uma vida mais leve e plena. E para isso, de que forma que eu vou fazer isso? Através da divulgação do meu programa semanal, das lives semanais, através dos reels que eu gravo diariamente, através dos reels que você tem ali disponível no meu feed diariamente, através dos stories, dos meus posts, dos programas de aula de mentoria, enfim. Então, sugestões do que você, professora, pode começar a fazer para descobrir o seu propósito e começar a agir. Vou te dar aqui dicas práticas. Comece por ajudar seus amigos e familiares com alguma habilidade que você tenha e descubra como é que você pode empreender com essa habilidade. Comece a compartilhar os seus conhecimentos nas redes sociais, da sua preferência, e procure fazer conexões. Essa é uma boa forma de você entrar em ação. E atuar num projeto voluntário na sua área de interesse também é uma outra forma de você colocar em prática. Saber como você pode descobrir o seu propósito é começando a agir. Não esperar que essa resposta venha de forma natural, mas sim você ir em busca dela, tomar iniciativas. Buscar mentores, treinadoras na área de empreendedorismo. Por que não? Agora que você já sabe o seu propósito, mas ainda tem receio de entrar em ação, a melhor forma é você iniciar ali um projeto, como organizar um site, começar a fazer algumas lives, fazer webinário. E após descobrir e se conectar com o seu propósito, é hora de você planejar para não se desconectar do seu propósito. Pessoal, para você que está aqui até esse momento, eu vou fazer um convite muito especial para que você possa aí turbinar a sua transição de carreira. Então eu quero fazer um convite para o evento Transição de Carreira Sem Estresse, 100% online, gratuito, que vai acontecer no próximo dia 16 de maio, às 20 horas. Então lá eu vou te dar o passo a passo para que você se reinvente na sua carreira de forma mais leve e plena. E o link para inscrição desse evento já está liberado na minha bio. Basta que você vá até a minha bio e clique que você vai cair num grupo de WhatsApp. Lembrando a você que na quarta-feira dessa semana teremos mais uma live webinário, pré-webinário, melhor dizendo, e na próxima semana, que é a semana do webinário, teremos 3 lives nos dias 13, 14 e 15. O webinário acontece no dia 16, sempre às 20 horas. Então, pessoal, você que se manteve aqui até agora, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer por você ter se disponibilizado a estar aqui, pelo incentivo que você dá às lives semanais de transição e agora as lives pré-webinário. E a você que está assistindo essa live gravada pelo tempo que reservou para estar aqui. Então, mais uma vez aí, gratidão e lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui de volta e eu conto com a sua presença. Então, até quarta, um grande abraço. Te aguardo lá.